Olá, hoje eu quero compartilhar algo. Eu estou aqui com a minha carteira de trabalho, é muito antiga. Eu tinha 23 anos, ainda tinha bastante cabelo aqui. E isso foi. Eu tinha 23 anos e eu quero compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo em 1991, há 34 anos atrás. Mas antes eu quero fazer uma leitura lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem, o homem natural, ele depende da sua própria razão. Já o homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E em 1991, eu fiz uma viagem para o Maranhão com uma família conhecida, amiga. E era mês de julho. E no retorno, a família resolveu alugar um barco para nos levar a uma determinada localidade e de lá pegarmos o ônibus para retornarmos para Belém. E assim fizeram. E no mês de julho, em Belém, é o mês do passeio, o mês de você ir às praias e aproveitar, também porque é período de férias escolar. E assim fizeram, alugaram o barco. E esse versículo tem muito a ver com o que eu vou falar para vocês. Eu, junto com essa família, iniciamos a viagem e eu desci junto com a Laura, que era minha amiga. E lá eu ouvi algo falar ao meu ouvido. E eu virava para ela e perguntava: falasse alguma coisa para mim, Laura? E ela dizia: não, não falei nada para você. E ouvi a segunda vez algo falar ao meu ouvido. E eu novamente perguntei a ela se ela havia falado algo para mim. E ela tornou a responder: eu não falei nada para você. O irmão dela desceu e falou assim: Joelma, sobe, vamos jantar. E eu disse que eu não queria, que eu ia ficar lá. Ele subiu e retornou a segunda vez e disse assim: Joelma, sobe, vamos jantar. E eu novamente respondi que eu não queria. Ele desceu a terceira vez e disse: Joelma, sobe. Vais ter que subir agora. E eu subi, eu obedeci. Só que a água começou a ficar muito agitada e batia aquelas ondas no barco. E numa dessas ondas, o barco virou. E todos nós fomos para a água. É uma sensação horrível, porque o seu corpo pesa e aquilo te puxa para baixo. E eu não sabia nadar, como até hoje não sei nadar. Não sabia nadar. E a hélice ficou rodando. E eu me lembro que o irmão da Laura gritava para mim: Joelma, te segura, senão a hélice vai te pegar. E eu não tinha onde me segurar, porque havia muito limo, né? E eu não conseguia me segurar. E até que ele chegou perto de mim e me puxou mais. E eu só conseguia falar, pensar assim: Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui e meus pais não vão me encontrar o meu corpo. Além da tristeza de eu ter morrido, eles vão ficar mais tristes ainda porque não vão encontrar meu corpo. E eu ouvi uma voz, agora sim eu ouvi a voz, muito nítida, e falou assim: tu não vais morrer. E nós conseguimos nos segurar. E muito longe, o mar muito agitado, a água muito agitada, nós vimos de longe uma embarcação. E essa embarcação estava transportando sal.
E até que eles se aproximaram de nós, mas não conseguiam chegar perto, porque eles faziam mais onda ao nosso redor. E eles jogaram uma corda, uma boia amarrada numa corda. E eu fui a primeira que subi naquele barco. A primeira vez eu ouvi, mas não entendi. Deus mandou o William descer. E ele me chamou a primeira. Eu disse que eu não queria subir. A segunda, na terceira eu fui. E ali, naquele momento, eu com 23 anos, consciente de que eu iria morrer, porque eu olhava para todos os lados, você não via terra, você não via nada, só via muita água. Para todo lado você via água. E a consciência de que eu iria morrer, porque não tinha uma solução ali. Mas aquele que nos momentos mais difíceis, nos momentos cruciais da nossa vida, ele falou, mesmo eu não o conhecendo, mesmo eu não sabendo quem ele era verdadeiramente, mas ali ele disse, você não vai morrer. E nós fomos resgatados por aquela outra embarcação. E o que eu quero te dizer é que não importa o momento e a situação, se você ouvir, mesmo você estando na sua razão, como homem natural, mas escute a voz daquele que fala contigo, que ele pode te resgatar e ele pode te dar a oportunidade de ter uma vida, e uma vida muito diferente da que você tem hoje e daquela que ele quer te dar. O homem natural depende da sua própria razão, mas o homem espiritual é guiado pelo Espírito Santo, o qual lhe dá o discernimento que ele precisa para seguir em frente na caminhada rumo ao céu.